Olá, eu sou Gisnaia. Nossa aula de hoje é sobre escada em L. Vamos lá? A nossa aula de hoje é sobre escada em L. A escada tem essa denominação porque ela tem o formato da letra L e nesse espaço nós vamos fazer o desenvolvimento da nossa escada. Nessa aula também eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem degraus em leque. Vou começar com o cálculo e o desenho passo a passo. Vamos começar com o cálculo. E para fazer o cálculo, eu vou fazer uma aplicação. Em uma residência, deseja-se construir uma escada em L com uma largura igual a 1 metro, pé direito de 2,65 e espessura da laje de 10 centímetros, como ilustra a figura ao lado. Então, na figura ao lado, a gente tem o corte de uma casa, onde eu estou vendo o pavimento térreo, o pavimento superior e o corte da laje. Então, essa casa tem um pé direito, como diz no exemplo, de 2,65 metros e eu tenho uma laje de 10 centímetros. Então, como aqui está em centímetros e aqui está em metro, eu vou transformar logo tudo em centímetros. E nós vamos fazer o cálculo, começando pelo cálculo do espelho. Lembrando que o espelho é a altura do degrau. Então, para fazer o cálculo do espelho, eu tenho que primeiro fazer a soma do meu pé direito com a minha laje para descobrir qual é a altura do piso ao piso. Por quê? Porque você não é formiga, lagartixa, aranha, barata para subir do piso ao teto. Você é uma criaturinha que vai subir do piso até o outro piso. Então, eu vou usar este valor de 275 centímetros para fazer o meu cálculo. Primeiramente, eu vou imaginar que todos os meus espelhos tenham 18 centímetros. Por que eu escolhi 18? O espelho da escada tem uma medida que varia de 16 a 18 centímetros. E eu vou escolher a maior altura para eu economizar espaço na escada. Então, eu vou fazer uma tentativa de dividir por 18. Então, observe, se eu tenho uma altura e eu vou dividir por 18, 18, 18, 18, o que é que eu vou obter? A quantidade de degraus, a quantidade de espelhos que eu teria nessa escada. Ao dividir o 275 por 18 centímetros, o que é que eu observei? Que eu terminei ficando com 15,27. Eu não posso ter 15,27 degraus. Ou eu tenho 15 ou eu tenho 16 degraus. Então, nesse caso, eu vou arredondar para o número inteiro seguinte. Por que eu vou arredondar para o número inteiro seguinte? Olha, presta atenção. Por quê? Isso aqui, deu 15,27 quando foi dividido por 18. Isso quer dizer que se eu dividir por 16, aqui em vez de dar 18, vai dar menos de 18. E eu não posso ter um número maior do que 18. Eu só podia ter entre 16 e 18. Então, eu vou dividir por 16, vou trocar, vou inverter agora, vou refazer minha conta. Agora, eu vou dividir 275 por 16 e vou observar que o valor deu 17,18. Pronto. 17,18 é o quê? É o meu espelho. Então, eu vou ter uma escada que tem 16 espelhos, cada espelho tem 17,18 centímetros. E nesse valor, eu não posso arredondar. Esse valor aqui, eu tenho que usar o mesmo, porque se você ficar arredondando, criatura, olha, você vai usar 17, 17, 17, o último com essas somatóriazinhas de 18 vai dar isso, vai ficar um horror, né? Sua escada. Então, você não pode arredondar. Você tem que usar exatamente este valor. Agora que eu já sei qual é o espelho, eu vou calcular o piso, que é o lugar onde você coloca o pé na sua escada. E para calcular o piso, eu vou usar agora uma fórmula de um arquiteto maravilhoso chamado Blondel, o Blondel, que foi o arquiteto que criou a fórmula do cálculo da escada, baseado no passo do ser humano. Então, segundo Blondel, 2 vezes a altura mais um piso é uma medida, dependendo do ser humanozinho, se ele é um pequenininho ou se ele é maiorzinho, que varia entre 62 e 64 centímetros. Eu sempre uso 64 e se você quiser saber por que, tem uma aula aqui, a primeira aula de escada, que eu explico por que é melhor usar o 64. E aí, eu vou agora resolver o quê? Uma inequação do segundo grau. Então, eu tenho que 2H mais P igual a 64 centímetros. P, então, vai ser um número menor igual a 64 menos 2 vezes H. Como eu já sei que meu H
é 17,18, então basta eu acrescentar aqui na fórmula no lugar do H, e eu fiquei que é 64 menos 2 vezes 17,18. Quando eu subtraí do 64, eu obtive um valor menor ou igual a 29,64 centímetros. Como é menor ou igual, eu posso usar 29, eu posso usar até quanto? O piso é um número que varia entre 28 e 32 centímetros. Então, eu só posso usar no máximo 28. Eu optei por usar 29. Por quê? Porque eu quis. Podia usar 28,5, 28, mas eu quis usar 29. Então, eu posso usar, pode arredondar nesse caso? Pode, não tem problema. E agora eu vou colocar meu númerozinho aqui. Pronto, eu já sei agora que eu tenho uma escada que tem 16 espelhos. Cada espelho tem 17,18 centímetros e minha escada tem os pisos de 29 centímetros. Agora nós vamos passar para o desenho da nossa escada em L. Lembrando que a escada em L vai ter esse formato de um L, como eu já disse. Ela tem o primeiro lance, depois ela vai ter um segundo lance. No meio, entre um lance e o outro, nós temos uma coisa chamada patamar. E ela está subindo nesse sentido, podia estar subindo no outro, mas a escada é minha, eu quero assim, subindo nesse sentido. E outra coisa que eu vou fazer são os lances, eu vou fazer eles simétricos, na mesma quantidade de degraus. Podia ser diferente? Podia. O que é que vai variar? Quantos degraus você vai colocar num lance e no outro? Depende do espaço que você tem na residência que você vai fazer no seu projeto, o espaço livre que você tem para desenvolver a escada. Nesse meu caso, por questão didática, eu vou escolher os dois lances iguais da nossa escada. E agora nós vamos começar botando o que a gente já colocou, já calculou lá, que a altura é 17,18 e eu sei que eu tenho 16 espelhos. Meu piso tem 29 centímetros, o número de pisos é o número de espelhos menos 1, então eu vou ter 15 pisos e agora eu vou dividir esses 15 pisos na minha escada. Um vai ser quem? Vai ser meu patamar. O primeiro piso é esse aqui, que eu vou tirar da conta, é o meu patamar. Os demais eu vou dividir os outros 14 pisos igualmente entre os dois lances, lance 1 e o lance 2 aqui, eu vou dividir nos dois lances. E agora nós vamos fazer o desenho da nossa escada, imaginando que no meu caso, nesse exemplo, na residência, eu tinha uma área livre para desenvolver a minha escada de 3,74 metros por 3,74. Então, eu só tinha esse espaço. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver qual é o espaço que você tem para fazer sua escada, para decidir como é que ela vai ser. Se vai ser os dois lances iguais, se um lance vai ser maior do que o outro, como é que você vai fazer. No meu caso, eu só tinha essa área livre para desenvolver a minha escada. Então, primeira coisa que eu vou fazer é lembrar que foi dado no problema que a largura da escada é igual a 1 metro. Podia ser 1,5 m, 1,20 m. No caso aqui do nosso exemplo, é 1 metro. Então, eu vou fazer agora aqui, vou desenhar meu lance com 1 metro, depois eu vou desenhar o outro lance também com 1 metro e vou deixar duas areazinhas livres aqui, tanto para a pessoa subir a escada, quanto para ela chegar lá em cima no patamar. No patamar de chegada, no patamar de saída, eu vou deixar a mesma medida aqui. Então, vou botar 1 metro para cada lado, para deixar livre para a pessoa chegar e para a pessoa sair. Vocês têm mania de fazer escada encostadinha na parede, desenhar e depois parece que a pessoa vai subir assim agarradinha pela parede. Então tem que lembrar que tem que deixar um espaço, um patamar de chegada, uma área para que a pessoa possa subir a escada. E agora, se eu, por conta de subtrair, eu vou pegar esse 3,74 e vou tirar 2 metros, 1 metro de cada lado, o que vai sobrar aqui é 1,74 m para cada lado. E agora, o que é que eu vou fazer? Nesse 1,74 m, eu preciso descobrir quantos pisos eu vou poder colocar aí. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Vou pegar agora aqui meu tamanho do meu piso, que é 29 centímetros, com 1,74, eu vou pegar 1,74 m, vou dividir por 29 e eu descobri que só cabem 6 pisos. Olha, eu só vou poder colocar 6 pisos aqui e 6 pisos aqui.
Por quê? Porque aqui só tem 1,74 m. Como é que eu descobri isso? Eu peguei o meu 1,74 m, eu dividi por 29 centímetros e descobri quantos pisos tem aqui, quantos pisos vão caber. E eu vou agora dividir e vou colocar. Então, eu tenho um piso, 2, 3, 4, 5, 6 pisos no primeiro lance e 6 pisos no segundo lance também. E agora eu vou contar para ver se minha escada, a quantidade de degraus que tem aí foi suficiente para vencer o meu vão. Então, vou contar quantos espelhos são. Lembrando que os espelhos são essas alturinhas e é cada tracinho que você desenha aqui na planta baixa. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e não deu. Por quê? Porque eu tenho 13 pisos, eu precisava de 15 e eu tenho 16. Eu precisava de 16 espelhos, só tenho 14. E agora o que é que eu faço? Agora, prepare que agora é hora. Você vai redividir esse patamar. Como é que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer os degraus agora em leque. Eu vou pegar o meu patamar, que antes aqui ó, só tinha um degrau, e o degrau estava 90 graus, né? Em nome de Jesus, você sabe que aqui tem 90 graus, né? Coisinha. E aí eu vou dividir ele, o 90 graus dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar duas partes de 45 graus. Então, eu vou ter aqui 2 pisos a mais na minha escada. Então, eu vou tentar primeiro dividir meu patamar em duas partes iguais para ver se eu consigo ajustar a minha escada à minha necessidade. E agora eu vou contar para ver quantos espelhos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não deu ainda, porque eu tenho agora 14 pisos, mas eu precisava de 15. E eu precisava de 16 espelhos, só tenho 15. E agora o que é que eu faço? Sento e choro? Não, eu vou continuar dividindo. Eu vou pegar meu patamar agora e vou pegar os meus 90 graus e vou dividir em 3 partes iguais. E 90 dividido por 3, eu vou ter 3 partes de 30 graus. E aí eu vou dividir agora, vou ter 3 pisos. Eu vou pegar aqui e vou, ó, fazer de novo, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, agora a minha escada deu certo. Aleluia, glória a Deus, Senhor. A escada deu certo. Ela tem 16 espelhos e tem 15 pisos. Viu? Pronto. Agora é só correr para a vitória, porque nós conseguimos fazer a nossa escada. Agora nós vamos fazer o resumo de como ficou a nossa escada. Nossa escada ficou em degraus em leque. Eu podia ter usado duas partes de 45, mas ao tentar não deu certo. Eu tive que redividir em 3 partes de 30 graus e usei essa divisão. Pronto, minha escada está prontinha. Não esqueça de quando você fizer a escada, você deve numerar os espelhos da escada, todos os espelhos, inclusive o último, você não numera os pisos, você numera os espelhos e você também fazer a cotagem. Pronto. Agora, vamos fazer uma revisão para você entender como é que essa história funciona. Na verdade, é o seguinte, eu tenho um patamar, eu posso ter escada utilizando o patamar como piso, e aí ela teria 90 graus, eu teria um piso só, minha escada seria nesse modelo, e eu teria assim. Eu posso também fazer degraus em leque, dividindo em 2 degraus, cada um de 45 graus, porque 90 dividido por 2 dá 45, e eu teria 2 pisos, minha escada seria nesse formato, ou eu poderia pegar o meu patamar de 90 graus, dividir em 3 degraus de 30 graus, e eu teria 3 pisos, e minha escada seria assim, nesse formato. Se eu precisar dividir em 4, pode, não pode. Você só pode dividir em 1, 2 ou 3, não insista, não pode. A norma só permite que você divida em 90, em 45 ou a 30 graus, viu? E então não invente, você use, deixe para você criar nos projetos. Nessas coisas você não pode criar, não pode ter criatividade. Então, o máximo de criatividade que você tem é isso. Você vai usar o patamar como um piso, como 2 ou como 3. Acabou. 3 é o máximo. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, aproveite, se inscreva no canal, dê um like e até a próxima aula.